na história da França. É o dia 14 de julho de 1789. Há uma grande inquietação. Os partidos políticos estão sendo panfletados. Luís XVI governa, mas não governa. Há momentos em que ele está nos arredores de Paris e ao lado da austríaca, como era conhecida Maria Antonieta, a jovem rainha que se tornara protetora da França pelo matrimônio, tem os seus filhos numa ternura incomparável. E no Café de Paris, onde se sentavam os intelectuais, Voltaire, mais tarde Honoré de Balzac, Condorcet, de repente, levanta-se uma voz e diz: hoje ou nunca mais. Ali estavam alguns filósofos desgostosos com o poder divino dos reis. O totalitarismo dessa herança nefanda de que os reis eram elegidos por Deus e podiam mandar sobre todas as cabeças, amparado pelo clero, revoltava desde Voltaire a Rousseau e do eminente pensador a cultura moderna dos direitos humanos. E aquele grupo de entusiastas filósofos e alguns desocupados da ralé marcha na direção de uma das praças colossais, onde está erguida a terrível Bastilha. O castelo da Bastilha medieval é o maior depósito de pólvora da Europa. Os seus muros tomam conta do imenso quarteirão. Está sempre defendido por guarnições ferozes, mas não naquele momento, como se houvesse uma conspiração estranha. A guarda estava descuidada. E aqueles que se diziam os revolucionários de uma nova era tiveram relativamente a maior facilidade de invadir o castelo dos horrores, submeter a guarda e começar a demolição. Naquele 14 de julho de 1789, que ficará consagrado como a queda da Bastilha. E é uma espécie de hausto novo para as colônias americanas do norte, do centro e do sul. A revolução se alastra. O Palácio Imperial é ameaçado, mas os guardas fiéis ao reinado de Luís XVI defendem a glória e a honra dos seus reis. Um jovem que é apaixonado pela França escuta as trombetas que passam a levar a todos os lugares do país a era da Revolução. Sacerdotes, a nobreza são liminarmente destruídos, as fugas se fazem massa, a monarquia está destroçada, o pavor toma conta da França e as vozes guerreiras trombeteiam quando Roger de Lille apresenta uma canção que naturalmente irá consagrar a França para o futuro. E as vozes se vão multiplicando pelas aldeias. A Marselhesa é agora cantada, Allons enfants de la patrie. Jovens avancem na pátria. E esses jovens avançam sem temer a perda de sangue para defender o patrimônio da humanidade. A revolução alonga-se terrivelmente. Os partidos do Planalto e da planície entredevoram-se. Oradores inflamados combatem o rei, combatem a rainha que parece ter uma vida dissoluta, o que nunca foi provado. Os oradores estão nas praças abertas e Jean Guillotin
para facilitar a morte dos inimigos da Revolução, apresenta a sua arma, a célebre guilhotina. É nesse barato de horror que a França experimenta momentos de negritude, de tragédia, os dias do terror. Marat, Danton, Robespierre representam o que há de mais odiento no pensamento humano. Robespierre havia sido uma esperança. Ele era um periodista, mas os ódios partidários dele fizeram louco. E as listas imensas dos que devem morrer são sucessivas. A crueldade de Marat, que sofria de uma dermatose e estava sempre numa banheira de água mais ou menos tépida, assinava as mortes dos adversários sem sequer ler os nomes. De repente, entra uma jovem patriota que quer dar a sua vida para libertar a França daquele Biltari. E então saca de um punhal e assassina o homem odiado, que antes de morrer também tem a cabeça jogada dentro da água e absorve o próprio sangue, morrendo afogado. É Carlota Corday. Ela é surpreendida e guilhotinada, e a anarquia toma conta da França. A Revolução tem momentos de beleza, momentos eloquentes, a liberdade de pensamento, a igualdade das criaturas humanas. Aquela ralé que lota Paris, quase 100.000 miseráveis vagabundos, mulheres esfaimadas. O rei e a rainha fogem para Versailles, o imenso palácio que Luís XIV mandou construir. E no excesso do luxo, alguém falando da grandeza de Versailles e das despesas que abalaram os cofres da França, o rei Sol, olhando o triunfo, disse de uma maneira quase profética: Après moi, le déluge. Depois de mim, o dilúvio. E aquele pequeno grande rei Sol morre. Logo depois, quando seu neto está no auge do poder, veio o dilúvio, a revolução, a matança. Mas Maria Antonieta é mãe devotada. Ela está acarinhando os seus filhos quando ocorre a imensa marcha das mulheres esfaimadas de Paris a Versailles, caminhando com varapaus, desejo invadir Versailles e destruir tudo. E Maria Antonieta pergunta, quando as grades cujas pontas são lavradas em ouro, o que se passa? E uma das suas servas diz: Senhora, as mulheres têm fome, não têm pães. E um caluniador escreveu na história que ela teria dito em tom de deboche: se não tem pães, que comam brioche. Não é verdade histórica. E então o ódio contra Maria Antonieta se torna mais violento. As matanças prosseguem, mas é nesse período 1792 a 1794 que se ouve mais ainda os gritos do liberté, do fraternité, do égalité, a liberdade, a fraternidade sonhada pelo mundo e todos os valores do pensamento humano. Liberdade, igualdade e fraternidade. E uma jovem mulher que viera do interior para defender as mulheres nos grandes debates dos dois partidos, está diante da multidão que lhe pede a morte. Estoica, ela está diante da guilhotina, sem uma lágrima, sem nenhuma emoção. Ela está olhando aqueles beneficiários que agora a detestam. E é quando vão colocar sobre a sua cabeça
o negro pano para que ela não veja o próprio destino, ela o arranca. E antes de dobrar-se diante da guilhotina, ela dará um grito que também ficou histórico. Ó, liberdade, liberdade. Quantos crimes se cometem em teu nome? Tem a cabeça decepada, mas a sua voz permanece. Nesse paradoxo de que o bem, muitas vezes, teria necessidade do mal. Como se a vitória do mal nada mais fosse do que uma experiência do processo evolutivo da criatura humana, na sua evolução antropo-sociopsicológica.